São workshops em Recife, em Goiânia e em São Paulo. Also, I saw today a wonderful website of Álvaro that you can all visit, and will take you into all kinds of other directions of related interests. E hoje eu vi também maravilhoso website do Álvaro que vocês podem visitar e que vai levar vocês em diversas direções relacionadas ao assunto. That would be the easiest way of getting information. Esse seria o jeito mais fácil de conseguir informação. Okay, so I will be talking tonight about non-ordinary states of consciousness. Hoje eu vou estar falando a respeito de estados incomuns de consciência. Particularly from two perspectives. One is about their healing potential. Eu vou falar especialmente a partir de duas perspectivas. Uma é sobre o poder de cura. And the second perspective is what we call technically heuristic. E a outra perspectiva pode ser tecnicamente chamada de heurística. That's from the Greek eureka, which means I have found it, I have discovered it. E essa palavra vem do grego eureka, que significa eu descobri, eu encontrei. So the heuristic aspect of these experiences means what can we learn from these experiences about the psyche, about human nature. Então, a perspectiva heurística significa aquilo que a gente pode aprender com essas experiências a respeito da psique, human nature, a respeito da natureza humana, nature of consciousness, da natureza da consciência, the relationship between consciousness and matter, the brain, do relacionamento entre consciência e matéria, especialmente do cérebro. Now, for these two purposes, the term non-ordinary states is too broad. Para esses dois propósitos, o termo estados incomuns de consciência é amplo demais. Not all non-ordinary states are interesting from a healing perspective or from a heuristic perspective. Nem todos os estados incomuns são interessantes a partir de uma perspectiva de cura ou de uma perspectiva heurística. You can get very drunk, and you will be certainly in a non-ordinary state of consciousness. Você pode ficar muito bêbado e certamente você vai estar num estado incomum de consciência. You might learn a lesson or two. Você pode aprender uma lição ou outra. But it's not going to be very revealing. It's not going to be healing. It's not going to be transformative. Mas não vai ser revelador, não vai ser transformador e nem curativo. You can have uremia when your kidneys are failing, and there's a lot of toxicity, and you might be hallucinating. Again, a non-ordinary state, not certainly clinically interesting, but not healing. Você pode ter um problema se os seus rins falharem, e aí isso é interessante do ponto de vista médico, mas não para os estados. Você vai ter muitas toxinas no corpo e você vai ter alucinações. But again, it's not a healing or a transformative state, but it's a non-ordinary state. É um estado incomum, mas ele não é nem curativo e nem transformador. Car accident where you have brain contusion, your consciousness would be changed, but it's not the kind of state I would be talking about. Se você tiver um acidente de carro e que você sofreu um traumatismo craniano, você pode ter uma confusão, mas não é desse tipo de estado que a gente vai estar falando. So I will be talking about the states that are in the category that I was asking about earlier. I was asking all of you if you had those kinds of experiences. Então eu vou estar falando dos tipos de estados, das categorias sobre as quais eu perguntei a vocês. And I was just astonished when I found out that current psychiatry does not have any special name for that category. E eu fiquei muito surpreso quando descobri que a psicologia atual não tem nenhum nome especial para esses estados. Actually, in English, we have just one word that's being used, which is altered states. Em inglês nós temos uma palavra que tem sido usada, mas que são estados alterados. Because after many years of working with these states, I felt there should be a special name that would distinguish them from the others. Depois de muitos anos trabalhando com esses estados, eu sinto que precisaria ter um nome especial para esses estados, que os discriminasse, os distinguisse dos outros. So I decided to make up one myself. Então eu decidi criar um, eu mesmo.
and I call them holotropic states. E eu chamo de estados holotrópicos. Now this is derived from Greek, from the Greek language. Essa palavra é derivada do grego. Where the first part, holos, means whole. E a primeira parte, holo, significa todo. The second part, tropic, is derived from the word trepein. A segunda parte, tropos, é derivada da palavra trepein. And that word means moving in the direction of something, or being oriented towards something. E essa palavra significa mover-se na direção de alguma coisa ou estar orientado na direção de alguma coisa. You probably know the term heliotropism. Provavelmente vocês conhecem o termo heliotropismo. Helios means sun. Helios significa sol. And heliotropism is the property of the plants to always orient themselves on the sun, follow the sun. E heliotropismo é a propriedade das plantas de sempre se orientar na direção do sol, de seguir o sol. So holotropic means moving towards wholeness. Então, holotrópico significa mover-se para a totalidade. Now, there's a kind of an implied thing that might surprise some people. I don't think it surprised many people here, but it tends to surprise some people. Mas tem uma coisa implicada nisso, implícita, que surpreende algumas pessoas. Acho que não vai surpreender muita gente aqui, mas surpreende And that is that we somehow are not whole the way we are in our ordinary state of consciousness, de algum just by modo, being born. de algum modo, nós não somos uma totalidade, de um modo que nós somos normalmente, só por termos nascido. That we actually identify just with a small fragment of who we actually are. Que nós nos identificamos com um pequeno fragmento de quem somos realmente. Now, I think you will get a better sense what this means, the full meaning of that word as we continue. Eu acho que vocês vão conseguir uma impressão mais plena do significado dessa palavra conforme nós vamos continuando. But as a kind of shorthand, I will just mention a statement from the Upanishads, from the ancient Indian scriptures. Mas, como um tipo de resumo, eu vou mencionar uma afirmação dos Upanishads, na escritura indiana tradicional. Where we find a famous Sanskrit sentence, Tat Tvam Asi. Nós temos uma frase sânscrita famosa, Tat Tvam Asi, which is, it means literally, you are it. que significa literalmente, você é isso. For those of you who understand English, it's usually translated as thou art that, with a capital T. Para quem entende inglês, normalmente é traduzido como você é isso, com as iniciais em maiúsculas. Now what this means is that we are not what we call in Western psychology body egos. E isso significa que nós não somos aquilo que nós chamamos na psicologia de egos corporificados, or what the Hindus would call nama rupa, which means name and shape. ou aquilo que os hindus chamariam de nama rupa, que significa nome e forma, Or what Carl Gustav Jung would call persona, the way we appear in everyday life. ou aquilo que Jung chamaria de persona, o modo como nós nos mostramos na vida. But according to this statement, our truest nature is really identity with the creative principle in the universe itself. Mas segundo essa afirmação, a nossa verdadeira natureza é a identidade com o próprio princípio criativo. So it could be translated freely as your true nature is divine. You are identical with the creative cosmic energy. Então poderia ser traduzido mais livremente como a sua verdadeira natureza é divina. What is divine? Your true nature is divine. Sua verdadeira natureza é divina. Or the Hindus would say, you are Atman Brahman. Ou os hindus diriam, você é Atman Brahman. The idea would be that we are separated from that identity. We are not aware of our true identity in everyday life.
A ideia é que nós somos separados dessa identidade, nós não temos consciência da nossa verdadeira identidade na vida cotidiana. In India, you would have different systems of yoga, things that you can do to actually experience your true nature, to cut through the veils. Na Índia, você tem diversos sistemas de yoga, coisas que você pode fazer para experimentar sua verdadeira natureza, para passar através dos véus. So, in this sense, holotropic means moving you step after step towards your true identity, which is cosmic, reclaiming your cosmic status gradually. Então, nesse sentido, holotrópico significa ir passo a passo na direção da sua verdadeira natureza, que é cósmica. Reassumir a sua verdadeira natureza cósmica. I will give you one more interesting quote, which comes from Teilhard de Chardin. Eu vou falar mais uma citação interessante que vem de Teilhard de Chardin, who said, "We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience." que diz que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. So that's the meaning of the term holotropic. So I will be talking about holotropic states of consciousness, not just about non-ordinary states, the whole category. Então esse é o significado da palavra holotrópico. E eu vou estar falando sobre estados holotrópicos de consciência, não simplesmente sobre estados incomuns de consciência. Some of the other types of non-ordinary states can be called trivial deliria, or they can be called organic psychosis and so on. Alguns dos outros tipos de estados incomuns de consciência podem ser um delírio trivial ou uma psicose orgânica. In these deliriums, people are typically disoriented. They might not know who they are, where they are, what's happening. Nesses delírios, as pessoas tipicamente estão desorientadas. Elas podem não saber quem elas são, onde elas estão. There's typically also impairment of the intellect. E também tem tipicamente um comprometimento do intelecto. There is typically amnesia. People can't remember what happened to them when they were in the delirium or in an organic psychosis. Normalmente existe amnésia. As pessoas não podem lembrar, não conseguem lembrar o que aconteceu com elas quando existe uma psicose orgânica. The holotropic states are very different. Os estados holotrópicos são muito diferentes. If you are in a holotropic state, you still know who you are, where you are. Se você estiver no estado holotrópico, você ainda sabe quem você é, onde você está. That you have the experience because you take a psychedelic substance, or you have the experience because you are in a holotropic breathwork session. Que você está tendo essa experiência porque você tomou uma substância psicodélica ou porque você está numa sessão de respiração holotrópica. So you are fully oriented, but at the same time, another perspective on reality, a radically different perspective on reality, is kind of entering your consciousness. Então você está plenamente orientado, mas ao mesmo tempo, uma outra perspectiva com respeito à realidade, radicalmente diferente, penetra na sua consciência. Or even ordinarily invisible dimensions of reality are becoming conscious for you. Ou também dimensões da realidade que normalmente são invisíveis se tornam conscientes para você. So we can say, in a holotropic state, you would have sort of each foot in a different reality. Então você pode dizer que no estado holotrópico você tem como que um pé em cada realidade. Now the holotropic states typically are associated with changes in perception. You can have visions, you can hear things, you can have physical sensations, taste, smells, in all senses. Os estados holotrópicos tipicamente estão relacionados com mudanças na percepção. Você pode ter visões, você pode ter mudanças em todos os órgãos dos sentidos, o toque, o cheiro. Another important aspect of holotropic experiences is powerful emotions. E um outro aspecto importante da experiência holotrópica são as poderosas emoções. The emotions cover a spectrum which is much broader than the one that we know from everyday life. As emoções têm uma variedade, uma amplitude que é muito maior do que o que a gente vive na nossa vida cotidiana. On one side of the spectrum, it could be experiences of ecstatic rapture. Num lado do espectro, nos extremos, você pode estar experimentando um êxtase imenso. Experiences of
bliss, deep peace, inner peace beyond imagination. Você pode ter uma experiência de êxtase, de uma paz profunda, além de qualquer imaginação. Oneness with the whole universe. Uma unidade com todo o universo. And the other side of the spectrum would be the opposite. E o outro lado do espectro seria o oposto. You can have experiences of deep despair, terror. Você pode ter uma experiência de profundo desespero, de terror. Experiences which are more infernal, like hellish kind of Você experience. pode ter um tipo de experiência mais ligada ao inferno. So the two extremes in emotional experience actually are experiences that you find in the religious scriptures as celestial experiences, paradisian on the one side and hellish or purgatorial on the other. Então, esses dois extremos de experiências emocionais são encontradas também nas inscrições espirituais, experiências celestiais de paraísos e experiências de infernos. Another important aspect of holotropic experiences are changes, specific changes in intellectual functioning, in the thought processes. E outro aspecto importante das experiências holotrópicas são mudanças intelectuais, mudanças no modo de pensar. There are certain situations for which the holotropic state is not very good. Existem